Alô, galera! Finalmente o Santos começa a tornar realidade as suas contratações. Estão se transformando em fatos. O Santos começa, de fato, a se reforçar. A gente vai falar sobre todas essas sondagens e contratações, jogadores que já estão acertados, jogadores que já estão contratados, jogadores que ainda podem ser reforços do Santos ainda nesta janela de transferências do meio do ano. Fique ligado, a gente vai falar sobre tudo isso. Você está no canal do Wagner Frederico, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e claro, né, como sempre eu peço aqui, inscreva-se no canal, isso é muito importante para a gente continuar seguindo firme aqui o nosso trabalho, tá bom? E ó, quem quiser fazer parte do clube de membros, já está ativo lá o clube de membros do canal do Wagner Frederico, fique ligado. Vá lá no Seja Membro e saiba, conheça os planos, fique por dentro e escolha a sua opção, tá bom? Vamos lá, gente! Vamos começar pela notícia mais importante do dia. O Santos, né, devagarinho, ali se escondendo, mantendo em sigilo, conseguiu driblar aí a imprensa e anunciou não, né? Está para anunciar, acertou com um jogador que até pouco tempo, ninguém se especulava estar no radar do Santos. É sobre o Júlio Furque que eu estou falando, atacante argentino, grandalhão de 1,88 m, né, quase 1,90 m, estilo Paulo Turra, né? O Paulo Turra, na última entrevista coletiva dele pós-jogo contra o Goiás, avisou que o Santos tem uma média de altura baixa, que precisava aumentar essa média de altura, e ele está fazendo isso, hein? Contratando jogadores mais altos, né? Como o Jean Lucas, como o próprio Furque, jogadores que a gente vai falar agora. Eu vou apresentar aqui para a gente atualizar as informações, antes de falar especificamente do Furque, a gente vai atualizar aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês. Jogadores. Eu fiz uma lista aqui com 8 jogadores, gente. Porque, é claro, né? O Santos sondou vários jogadores, negociou, consultou diversos, dezenas de jogadores só para falar desta janela de transferência atual. Mas eu selecionei aí 8 dos mais importantes para a gente não ficar atirando para todo lado, né? Para a gente ficar mais concentrado no que realmente é fato. Vamos lá. Dodô, claro, né? Contratado, já está treinando, assinou contrato, apresentado, isso oficial. Beleza, Dodô, jogador do Santos. Outros jogadores que ainda não assinaram contrato, estão aí em fase dos últimos detalhes, mas que já acertaram, que vão realizar exames médicos, entre eles o Jean Lucas, que foi liberado para negociar, liberado pelo Mônaco para negociar com o Santos, e também o Júlio Furque, o Santos, né, foi aprovado no CG em cima da hora, o Santos conseguiu avançar muito rapidamente com esse jogador, as negociações deram certo, e ele deve ser anunciado junto com o Jean Lucas ainda esta semana, quem sabe até nesta sexta-feira. Bom, Jean Lucas, todo mundo já sabe, jogador que estava no futebol francês, jogador que já passou pelo Santos em 2019, um volante, 25 anos, jogador bastante técnico, jogador agressivo, aquele volante que pisa na área, enfim, teve uma boa passagem pelo Santos, uma curta, mas uma boa passagem pelo Santos em 2019, e certamente, se estiver bem fisicamente, vai poder ajudar bastante o Santos. E o Júlio Furque, quem é esse cara? Bom, o Júlio Furque é um atacante argentino que já está no futebol mexicano desde 2015, atualmente é jogador do Atlas, é titular absoluto no Atlas, é um jogador goleador, estilo centroavante mesmo, né? Jogador de 1,88 m, como eu já disse, um jogador alto, não é nenhum mega reforço, mas é um jogador que vai ali brigar por posição, certamente vai ter mais espaço, caso o Marcos Leonardo seja realmente vendido, que deve acontecer, e também até o David, né? O David Washington, como eu já disse aqui, trouxe com exclusividade para vocês, né? No vídeo de ontem, David Washington tem aí propostas pintando por ele do futebol inglês, do Manchester City e também do West Ham,
o David Washington, apesar de nem ter brilhado ainda com a camisa do Santos, de nem ter se tornado titular. O titular hoje é o Marcos Leonardo, ele é o sucessor direto, mas tudo indica que vai aparecer proposta por ele, proposta forte, e há uma grande possibilidade de ele também bater asas nesta janela de transferência, pode ir para a Europa, mais especificamente para o futebol inglês. Se isso acontecer, aí o Júlio vai ter, vai virar o principal jogador, né? Ele vai disputar a posição com o Bruno Mezenga, mas é claro, né? Um jogador mais experiente, mais qualificado, vai seguramente conquistar a condição de titular. Bom, outros jogadores, situação de outros jogadores. Bruno Henrique, pelo que eu apurei hoje, pelo que eu conversei hoje com integrantes do Conselho Gestor do Santos, Bruno Henrique foi apenas consulta. Pituca, eu estou colocando aí estou classificando como consulta, porque o Santos já sabe aí das condições, consulta ao jogador, se ele viria, o Pituca sim, o Pituca quer vir, mas tem essa questão da grana e esfriou um pouco o interesse do Santos por conta da contratação do Jean Lucas. São dois jogadores de características semelhantes, então eu coloco aí o Pituca como ainda em fase de consulta. O Santos não quis pagar os 4 milhões de dólares, né? O Santos queria o Pituca, mas aí por conta de ter vendido o Pituca há pouco tempo por menos da metade de 4 milhões de dólares, vendeu o Pituca em 2021 por 1 milhão e 600 mil dólares, o Santos acha que não é viável essa contratação. Eu acho que a interpretação deveria ser outra, né? O pensamento deveria ser, precisamos dele ou não, né? Porque é uma fase de urgência, é uma fase em que o Santos precisa realmente se reforçar. Mas, enfim, como trouxe o Jean Lucas, aí eu acho que a contratação do Pituca passa a ser menos prioritária, né? Lucas Veríssimo, gente, um sonho antigo desta diretoria, né, de repatriar Lucas Veríssimo, jogador que foi vendido pelo Santos mesmo, ao Benfica, está perdendo espaço no Benfica. Eu conversei hoje com um grande amigo, jornalista português, que disse que Lucas Veríssimo quer sim ser negociado, quer sim ir para um clube onde ele possa ser mais utilizado, já que ele perdeu espaço lá. Então, o que impediria a volta do Lucas Veríssimo ao Santos? Deixa eu colocar aqui, para a gente ficar falando aqui, olhando para vocês, que eu gosto de ficar olhando para vocês aqui, ó. Depois eu volto aqui. O que impediria a volta de Lucas Veríssimo? Ele quer sair, ele quer buscar um time que lhe dê mais espaço. O Benfica, pelo que o meu colega, com quem eu conversei hoje, me disse, está mais disposto a aceitar emprestar esse jogador, o que não acontecia até março, quando o Santos também tentou, também fez consulta ao Benfica e ao Lucas Veríssimo, mas só que na ocasião o Benfica não topava emprestar o Lucas Veríssimo. Aí o Santos recuou. Agora, numa nova consulta, existe sim até uma facilidade maior para que o Santos consiga o empréstimo do Lucas Veríssimo. Mas o que está pegando? O que impede das partes avançarem? O salário do jogador. Lucas Veríssimo ganha lá no Benfica cerca de 140 mil euros por mês. Isso aí, gente, é uma bela grana, né? Quase aí R$1 milhão por mês, né? É muito dinheiro para o Santos trazer o Lucas Veríssimo, mesmo sabendo que se trata de um jogador importante, jogador que, né, construiu toda a sua história, explodiu aqui no Santos, foi para a Europa, graças ao bom futebol, ao bom trabalho que ele mostrou aqui no Santos. Mas R$1 milhão está muito acima e é isso que está pegando o Lucas Veríssimo. Aceita vir, quer sair do Benfica para ter espaço mais em outro clube, aceita vir para o Santos, mas não abre mão de reduzir o seu salário, e o Benfica também não quer pagar parte do salário, essa é a questão. Então, é a questão financeira mesmo que impede a volta do Lucas Veríssimo. Quem mais aqui? Vamos lá.
Como eu falei para vocês, hoje eu tive a confirmação, nesta quarta-feira eu tive a confirmação de que Pereira e Salazar não passaram de sondagem, gente. Em nenhum momento foi aberta uma negociação. Tanto que me disseram hoje, nesta quarta-feira, que nenhum dos dois nomes sequer passou pelo Conselho Gestor do Santos. Ou seja, não houve negociação aberta. Né? Houve sondagem, certamente perguntaram o preço, perguntaram condições, e aí viram que não dava para o Santos e recuaram, tanto no caso do Pereira, quanto no caso do Rodrigo Salazar. Rodrigo Salazar mais difícil ainda, jogador da seleção uruguaia, há 23 anos, está aí no auge da sua carreira, está no Schalke 04, quer sair de lá até porque o Schalke foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato inglês, mas dinheiro é o problema, o Santos não tem condição de contratar o Salazar. Assim acontece também com o Pereira, jogador argentino que está no futebol, que estava no futebol italiano, na Udinese, encerrou seu contrato, está livre no mercado, um jogador de 31 anos, mas é um jogador muito valorizado, que tem concorrência, que ainda desperta interesse de clubes da Europa, de clubes aqui do Brasil também, de clubes que hoje têm mais condição financeira do que o Santos. Então, foi um jogador que apenas também foi sondado, o Santos não teve interesse, depois de saber dos valores, o Santos não teve interesse de seguir aí nessa negociação, não houve sequer negociação, os nomes dos dois não passaram pelo Conselho Gestor do Santos, ou seja, o Santos nem consultou o seu Conselho Gestor porque viu que não tinha condição de contratar nenhum dos dois. Então é isso, gente. Voltando aqui, o Santos, de fato, começa a ficar com um time mais encorpado, já trouxe o Dodô, que está aí treinando, deve estrear no clássico deste domingo contra o São Paulo, no Morumbi. Jean Lucas, bastante encaminhado, já acertado, deve depender aí apenas de exames médicos e alguns últimos detalhes para poder assinar o contrato. A mesma coisa acontece com o centroavante, o Júlio Furque, lá do futebol mexicano, que está vindo para o Brasil, deve também ser anunciado pelo Santos nesta semana, até o final da semana, quem sabe nesta sexta-feira, quando será apresentado oficialmente o lateral Dodô, o primeiro reforço do Santos reforço oficial do Santos para esta janela de transferência. Tá certo, gente? É isso que eu queria falar para vocês por enquanto. Fique ligado, 22 horas tem a minha live, quem sabe com muito mais informações para vocês, mais detalhes dessas contratações que estão pintando e quem sabe, algum outro nome novo que possa surgir aí no radar do Santos. Tá bom? 22 horas, espero vocês lá. Fique ligado. Espero vocês aqui, na minha live. Fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, é claro, se não estiver inscrito, inscreva-se já, beleza? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.